Beleza, gente, então a gente vai começar aqui o nosso teste nesse novo formato, onde eu tô disponibilizando a aula para vocês por voz e imagem, né? Eu vou escrevendo algumas coisinhas e dando umas explicações para vocês sobre o conteúdo que foi trabalhado na página 25 da apostila, né? O título da página 25 é o seguinte: raízes quadradas de números racionais, né? Então, assim, sendo bem direta, a gente tem que observar duas coisas importantes aqui. Uma delas é essa expressão raízes quadradas e a outra números racionais. O que é cada coisa dessa, né? A raiz quadrada a gente fala para vocês sobre elas desde o 6º ano, né? Por exemplo, se eu colocar escrito assim, raiz quadrada do 9, intuitivamente ou por memória você vai saber que é o 3. Por que é o 3? Porque 3 ao quadrado, elevado ao quadrado, que é calculado por 3 vezes 3, dá 9. Então, o 9 e o 3 se relacionam dessa maneira. Como o 3 vezes ele mesmo dá 9, nós dizemos que a raiz quadrada do 9 é 3. Em outras palavras, esse símbolo aqui significa o seguinte: qual foi o número que, multiplicado por si mesmo, dá 9? Resposta ao 3. E assim a gente pode fazer com outras também. Ó, em vez de eu ler assim, raiz quadrada do 4, eu posso ler mentalmente: qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 4? A resposta para isso é o 2. Qual o número que, multiplicado por si mesmo, dá 25? 5. E por aí vai. Essa é a ideia de raiz quadrada, tá? É isso. E o que vai acontecer é que os números vão ficar um pouco mais elevados e aí vai ficar um pouquinho só mais trabalhoso para você determinar qual que é a raiz do número dado, o número que tiver aqui dentro. Então, para isso eu sugiro, eu fiz em sala, o que eu chamei de tabela de quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito, primeiramente? Quadrado perfeito são esses resultados aqui, ó. O resultado de um outro número elevado ao quadrado chama-se quadrado perfeito. Então, o 9 é o quadrado perfeito de 3. É isso. E essa tabelinha aqui, ela vai nos auxiliar para a gente ter uma noção de alguns valores que já tem a raiz quadrada, certo? Então, peraí que tá tortinho, eu tô treinando, eu tô testando aí dessa forma aqui de mostrar para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês construam uma tabela de 1 com o quadrado de 1 até o quadrado de 20. Ou seja, eu vou botar... Ih, balancei aqui. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Então, o quadrado de 1 é 1 mesmo. O quadrado de 2 é o 4, 2 vezes 2. O quadrado de 3 é 9, como já fizemos. 3 vezes 3 é um número vezes ele mesmo, tá, gente? Não esquece isso, não. Qual é o quadrado do 4? 4 vezes 4, 16. E assim vai até 18 ao quadrado, 19 ao quadrado, 20 ao quadrado. Eu quero que vocês completem essa tabelinha aqui até o 20, para vocês terem noção de quais os quadrados perfeitos que a gente trabalha, né? De números inteiros, tudo bem? Números positivos, inclusive. Quando vocês fizerem isso, esses resultados aqui são os números que possuem raízes quadradas diretas, né? Sem mistério nenhum. Essa galera aqui, né? Então eu posso dizer, qual a raiz quadrada de 1? 1. Qual a raiz quadrada do 4? 2. Qual a raiz quadrada do 9? 3. E assim vai, tá? Nesse primeiro momento, é isso. A outra parte da informação aqui, ó, do título, são números racionais. Nos números racionais, a gente faz até um desenho para lembrar vocês, ó, que é a famosa reta numérica, tá? Onde o 0 é o ponto fixo,
Desse lado aqui nós temos valores positivos, desse lado aqui nós temos valores negativos. Né? Aí a gente apresenta para vocês assim, né? Do lado de cá são os opostos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ocorre que, assim, intuitivamente você percebe que, poxa, peraí, entre o 0 e 1 tem coisa, né? Tem um espaço, então deve ter número aqui. E sim, tem. Nós temos, por exemplo, aqui bem no meiozinho, o 0,5, que é o meio, que é a metade. Aquele meio pontinho que a gente sempre pede no final do ano, blá, blá, blá. A gente não, vocês, né? Então, esses números aqui, junto com essa galera toda aqui, compõem os números racionais. Mas, professora, qualquer número que tenha vírgula é racional? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Na verdade, para ser racional, o número precisa ter a possibilidade de ser escrito como fração. Então, os inteiros podem ser escritos como frações. Tipo, é só você criar uma divisão que represente esse número. Por exemplo, aqui, se eu pegar, eu quero formar uma fração que represente o número 3. Ora, basta eu pensar em alguma divisão cujo resultado seja 3. Por exemplo, se eu fizer 30 dividido por 10, 30 por 10 dá 3. Opa, então essa fração, por exemplo, representa o 3. Então, o 3 é um número racional. Isso vai funcionar de maneira muito parecida com os números negativos, né? Vamos supor, eu quero representar o menos 5 como fração. Só deixar o menos aqui na frente. Agora você faz qualquer divisão aqui, ó, que dê o resultado 5. Já tem o menos aqui na frente. 20 dividido por 4 é um exemplo de divisão que dá 5. No caso, menos, menos. Certo? Então, para os inteiros é tranquilão a gente perceber, e óbvio, vale para os naturais também, a gente percebe que é racional. Dá para escrever como uma fração. E os outros tipos a gente vai chamar de decimais, né? Esses números com vírgula são decimais. Só que apenas 2 tipos de decimais aqui para nós que vão poder ser representados, vão poder ser transformados em fração. Agora dá para ver, né? Os decimais que a gente chama de exatos ou finitos e os decimais periódicos, que nesse caso são infinitos, mas não é qualquer infinito, tá? Eu vou mostrar para vocês. No caso dos decimais finitos, a gente tem exemplos assim, ó, 0,5, 3,7, 18,948, menos 500,003 e assim por diante. Para esses camaradas aqui, a gente consegue construir uma fração. A gente usa a regra dos decimais mesmo, né? O denominador 10 ou 100 ou 1000. Eu já expliquei isso no 7º ano para quem foi meu aluno. Já mandei material ano passado. Já expliquei. Mandei material não. Na verdade, eu expliquei ano passado para quem foi meu aluno, obviamente. E mandei material esse ano sobre isso. Para transformar esse tipo aqui em fração, basta eu contar as casas decimais. Que fica no caso aqui, ó. Desse lado aqui da vírgula, tá? Ó, desse lado aqui da vírgula. Aqui no caso eu tenho uma casinha decimal. Então, isso significa que o meu denominador da fração é 10. E o que fica em cima? O número seria 0,5, mas não precisa, 5. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Esse aqui também tem uma casa decimal, então é sobre 10. E o que fica em cima? 37. Esse aqui tem 1, 2, 3 casas, então vai ser sobre 1000. E o que entra aqui em cima? Todo o número, só tirar a vírgula, tá? No negativo, a mesma coisa, deixo menos na frente. Então, ficaria 500,003 sobre 1000. Professora, mas tem um montão de números. Não tem problema, você vai contar só esses aqui para botar os zeros. Só essas 3 casas, 3 zeros. E nos infinitos, a gente só vai ter essa possibilidade por enquanto, que são as dízimas periódicas. 0,33333, por exemplo, vai ser 3 sobre 9, porque tem um dígito que se repete. Eu tenho outro exemplo aqui, 27, 27, 27, por exemplo, são 2 dígitos repetidos, então 99. E assim por diante. Uma observação que eu faço aqui, em vez de aparecer assim, infinito, pode ser que apareça um número com tracinho em cima, é a mesma coisa.
E aqui pode ser que apareça também tracinho em cima do número, então é a mesmíssima coisa que a dízima infinita aqui, tá? É isso.